Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem. Só que ontem, enquanto eu lavava a louça e ouvia o barulho da água batendo nos pratos, veio tudo de volta. Como se alguém tivesse aberto uma gaveta que eu trancara há anos. Era 2014, eu tinha 28 anos e trabalhava como motorista de van escolar. Acordava às 4 da manhã, tomava um café preto com pão de ontem, e saía para pegar as crianças nos bairros mais distantes de São Paulo. O salário era pouco, mas dava para pagar o aluguel do quartinho nos fundos da casa da Dona Maria, uma irmã da igreja. Ela me alugou barato porque sabia que eu era sozinho e não tinha família por perto. Ou pelo menos, não uma família que me quisesse por perto. Na congregação cristã no Brasil, a gente aprende desde cedo que a igreja é a família. E eu acreditava nisso. Todos os domingos, quartas e sextas eu estava lá, no salão de madeira com cheiro de cera e suor, cantando os hinos sem acompanhamento de instrumentos, só as vozes. Às vezes, quando o culto estava cheio, o calor era tanto que as janelas embaçavam. A gente se apertava nos bancos duros, os homens de um lado, as mulheres do outro, e ouvia os irmãos mais velhos falando das provações e das bênçãos. Eu gostava daquele cheiro de café com bolacha Maria que as irmãs serviam depois do culto. Era simples, mas era nosso. Foi num desses dias que conheci o irmão Paulo. Ele era diácono, um dos homens mais respeitados da congregação. Alta estatura, voz grave, sempre de terno escuro e gravata. Mesmo no calor falava com uma autoridade que fazia a gente confiar. Ele me chamou num canto depois de um culto e disse que tinha notado meu jeito sério, meu compromisso com a obra. Disse que precisava de um irmão de confiança para ajudar com as coletas dos dízimos e ofertas. Eu fiquei lisonjeado. Quem não queria ser útil para Deus? Comecei a ajudar ele nas sextas-feiras. A gente ficava numa salinha nos fundos do salão, contando o dinheiro que os irmãos davam. Notas amassadas, moedas sujas, tudo ia para uma caixa de metal que trancávamos com 2 chaves, uma com ele, outra comigo. No começo, era tudo certo. A gente anotava tudo direitinho nos cadernos de capa dura, aqueles que a igreja usava há décadas. Mas com o tempo, o irmão Paulo começou a chegar atrasado. Depois começou a sumir por alguns minutos durante a contagem. Uma vez eu perguntei onde ele tinha ido, e ele disse que tinha ido ao banheiro. Mas o banheiro ficava do outro lado do salão, e ele voltou com as mãos vazias, só que o cheiro de cigarro estava nele. Eu não falei nada. Quem era eu para questionar um diácono? Até que um dia depois do culto, enquanto a gente estava fechando a caixa, ele abriu a gaveta da mesa e tirou um maço de notas. Não eram muitas, uns 2, 3 mil reais, mas era dinheiro da igreja. Ele contou rápido, guardou no bolso interno do paletó e olhou para mim. Não disse nada, só esperou. Eu fiquei parado, segurei a respiração. Ele sorriu, daquele jeito que faz a gente se sentir burro por duvidar. Isso aqui é para ajudar os irmãos necessitados, João. Coisas que não podem passar pelo livro. Eu não sabia o que dizer, mas também não disse não. Na semana seguinte, ele me chamou de novo. Dessa vez foram 5 mil. Depois 8. Sempre com a mesma desculpa, irmãos doentes, viúvas, filhos de presidiários. Eu sabia que mentira tinha perna curta, mas a gente aprende a fechar os olhos para certas coisas quando a fome aperta. E a minha apertava. Com aquele dinheiro extra eu consegui comprar um colchão novo, um fogão que não solava gás, até um par de sapatos que não machucava os pés. Comecei a dar um pouco para Dona Maria também, para ela não aumentar o aluguel. Ela chorou quando eu dei 200 reais para ela comprar remédio pro marido. Mas dinheiro fácil tem um preço. Eu comecei a sonhar com aquilo. Acordava suando, com a sensação de que alguém estava me observando. No culto, quando os irmãos cantavam asterisco Louvai ao Senhor, todos os povos asterisco, eu olhava para a cara deles e pensava, asterisco será que eles sabem? Asterisco a culpa era um peso no peito, mas o medo de perder aquilo era maior. Até que um dia, o irmão Paulo chegou no salão com uma cara que eu nunca tinha visto. Olheiras fundas, barba por fazer, as mãos tremendo. Ele me puxou pro mesmo cantinho de sempre e falou baixo. João, a coisa tá feia. Tem gente desconfiando. O irmão Silva, o tesoureiro. O irmão Silva tá fazendo perguntas. Ontem mesmo ele me chamou no escritório e quis saber por que os dízimos estão rendendo menos que o esperado. Eu falei que era crise, que o povo tá doando menos, mas ele não engoliu. Disse que ia conferir os registros. Meu estômago virou. Sentei no banco de trás da igreja, fingindo que estava orando, mas na verdade só conseguia pensar no que ia acontecer se eles descobrissem. O irmão Paulo me olhava de lado, coçando a barba como se quisesse arrancar a própria pele.
E não é só isso, ele continuou, a voz mais baixa ainda. Tem um cara novo no culto, um tal de Rodrigo. Chegou faz um mês, senta sempre no fundo, não fala com ninguém. Mas ontem eu vi ele conversando com o irmão Silva depois da reunião. Ficaram os dois olhando pra gente. Respirei fundo, tentando não deixar o pânico transparecer. Você acha que ele é? Não sei. Mas não gosto dessa cara. E o pior é que o Silva agora tá querendo fazer uma auditoria nos livros. Se isso acontecer, João, a gente tá ferrado. Fiquei calado, olhando pros bancos vazios. A igreja cheirava a cera e mofo, aquele cheiro que sempre me acalmava antes. Agora só me dava náusea. A gente precisa resolver isso, falei finalmente. Não dá pra esperar eles virem atrás da gente. O irmão Paulo assentiu, os olhos brilhando de um jeito que não era só medo. Era algo pior. Eu tenho um plano. Mas você não vai gostar. Ele tirou um papel dobrado do bolso e abriu na minha frente. Era um rascunho de uma carta, escrita à mão com letras tremidas. Asterisco, ao irmão Silva e à congregação, asterisco. Asterisco, confesso que nos últimos meses, tenho desviado parte dos dízimos para cobrir dívidas pessoais. A tentação foi grande e eu fraquejei. Peço perdão a Deus e a vocês, e me disponho a restituir tudo o que foi tirado, mesmo que isso leve anos. Assinado, Paulo Rodrigues. Asterisco. Levantei a cabeça devagar, sentindo o sangue gelar. Você tá louco? Isso vai te destruir. Não se eu sumir antes. Ele respondeu, a voz firme agora. Eu deixo essa carta aqui, desapareço por uns tempos. Quando as coisas esquentarem, você diz que descobriu tudo sozinho, que me expulsou da igreja. Eles vão acreditar em você, João. Você sempre foi o certo, o exemplo. E enquanto isso eu fico fora do radar. Balancei a cabeça, tentando processar. E se eles forem atrás de você? Se a polícia se meter? Não vão. A igreja não quer escândalo. Eles vão preferir abafar, confiar em você para resolver. E quando a poeira baixar, a gente se encontra de novo. Dividimos o que sobrou e cada um segue seu rumo. Olhei para ele, tentando encontrar algum sinal de que era brincadeira. Mas não tinha. O irmão Paulo estava sério. E pior, estava certo. E se alguém descobrir que você não agiu sozinho? Ele sorriu, um sorriso sem alegria. Quem vai desconfiar do pastor João? O homem que visita os doentes, que ora pelos necessitados. Você é intocável. Eles vão querer acreditar em você. Fiquei em silêncio, os dedos apertando o banco até doer. Sabia que ele tinha razão. Sabia também que se aceitasse não teria mais volta. Mas a alternativa era pior, ser descoberto, perder tudo, ver minha mulher e meus filhos pagarem pelo que eu fiz. Quando você vai embora? Perguntei, a voz rouca. Amanhã de manhã. Deixo a carta no escritório do Silva, bem visível. Você encontra por acaso depois do culto. Assenti, sentindo o peso de cada palavra. E o dinheiro? Já separei a sua parte. Tá no mesmo lugar de sempre. Mas não mexa até tudo acabar. Se alguém perceber que você sacou antes, vai ficar claro que estava envolvido. Concordei, mesmo sabendo que não ia conseguir dormir naquela noite. O irmão Paulo se levantou, esticou a mão para me ajudar a levantar também. Quando nossos dedos se tocaram, senti que era a última vez. Deus te abençoe, João. Ele disse, e pela primeira vez notei que a voz dele estava tremendo. Não respondi. Não tinha palavras. Só um nó na garganta e a certeza de que, a partir dali, nada seria como antes. Naquela noite, deitado ao lado da minha mulher, fingi que estava dormindo enquanto ela rezava baixinho, como sempre fazia. Ouvi meu filho mais novo tossir no quarto ao lado e pensei em como ia explicar para eles, um dia, que o pai não era o homem que eles achavam. Mas isso era problema para depois. Agora, eu só precisava sobreviver ao amanhã. O sol ainda não tinha nascido quando me levantei. O colchão rangeu baixo, mas Maria não acordou. Fiquei olhando para ela um tempo, o rosto afundado no travesseiro, os cabelos soltos cobrindo metade da bochecha. Em 20 anos, nunca tinha me perguntado como seria acordar sem ela do meu lado. Agora, a pergunta vinha sozinha, como um golpe surdo no peito. Vesti a camisa de botão devagar, com cuidado para não fazer barulho. As calças ainda estavam úmidas da noite anterior, quando tinha ficado sentado na varanda depois que o Paulo foi embora, olhando para o mato escuro e ouvindo os grilos. O cheiro de terra molhada subia pela janela aberta. Respirei fundo antes de abrir a porta da cozinha. O café já estava pronto. Dona Cida, a mãe de Maria, deve ter acordado antes de mim, como sempre. Ela estava sentada à mesa, as mãos grossas em volta da caneca, os olhos fixos em algum ponto além da parede. Não precisou virar a cabeça para saber que era eu. Não dormiu, João? A voz dela era rouca de madrugada. Dormi um pouco, menti, pegando uma xícara do armário.
Ela não respondeu. Só tomou um gole do café e fez uma careta, como se tivesse azedo. Dona Cida nunca foi de enrolar. O Paulo veio aqui ontem à noite. Não era pergunta. Eu assenti, enchi minha caneca até a borda e me sentei na cadeira em frente à dela. O vapor subia devagar, embaçando o ar entre a gente. Ele te contou tudo? Contou o suficiente. Ela baixou a xícara, os dedos marcados pelas veias azuis tremendo levemente. E agora? Agora. A palavra pesou no ar como chumbo. Eu não tinha resposta. Ou tinha demais e nenhuma prestava. Não sei, falei, e pela primeira vez em anos, senti vergonha de olhar nos olhos dela. Dona Cida suspirou longo e fundo, como se carregasse o mundo nas costas. Maria não merece isso. Eu sei. Seus filhos também não. Eu sei, e repeti mais baixo. Ela se levantou, arrastando a cadeira no chão de cimento. Antes de sair, parou na porta e virou para mim. Reza, João. Reza muito. Fiquei sozinho na cozinha, com o café esfriando entre as mãos. O relógio de parede marcava 5:30. Daqui a pouco, Maria ia acordar. Os meninos também. A vida ia seguir como se nada tivesse acontecido, mesmo tudo tendo desmoronado. Lavei a xícara no tanque, sequei as mãos na calça e saí para a varanda. O céu já clareava no horizonte, uma faixa cor de sangue por trás das montanhas. Respirei o ar frio, sentindo ele queimar nos pulmões. Do curral, veio o mugido de uma vaca. Algum lugar mais longe, um cachorro latia. Pensei no Paulo de novo. No jeito como a voz dele tinha tremido. Na mão que ele estendeu para me ajudar a levantar, como se eu já tivesse caído. Talvez tivesse. O barulho da porta me fez virar. Maria estava ali, embrulhada no chale que tecia há meses, os cabelos ainda bagunçados de sono. Os olhos dela me procuraram, e por um segundo, tive medo do que ia encontrar neles. Mas não tinha nada além daquilo que sempre esteve lá. Confiança. Você acordou cedo. Ela disse, vindo para perto e se encostando no meu ombro. Respondi, passando o braço em volta dela por reflexo. Tava pensando em ir pro roçado mais cedo. A chuva de ontem deve ter molhado a terra. Maria aninhou a cabeça no meu peito, como fazia quando tava com sono. Eu fechei os olhos, sentindo o cheiro de sabão no cabelo dela, o peso leve do corpo contra o meu. Por um instante, quase consegui acreditar que nada tinha mudado. João? A voz dela era abafada. Você tá bem? A pergunta foi como uma faca. Abri a boca para responder, mas só saiu um som seco, quase um engasgo. Maria levantou a cabeça, os olhos de repente alertas. O que foi? Olhei para ela. Para aquele rosto que conhecia melhor que o meu. Para aquelas mãos que tinham segurado as minhas nos dias bons e nos ruins. Para aquela mulher que tinha me dado 3 filhos, uma casa, uma vida. E soube que não ia conseguir. Nada, menti apertando ela contra mim. Tô só cansado. Maria não insistiu. Só ficou quieta, ouvindo o coração batendo no meu peito. Eu também ouvi. E por um segundo, juro que senti ele rachar. A respiração dela era quente no meu pescoço, lenta e regular, como se já estivesse meio dormindo. Mas eu sabia que não. Maria sempre ficou acordada um tempo depois de mim, como se precisasse ter certeza de que eu não ia sumir no meio da noite. Fiquei olhando pro teto, contando as rachaduras no gesso. A mesma rachadura em forma de Y que fazia anos eu fingia não ver. O ventilador girava devagar, empurrando o ar abafado do quarto. Uma gota de suor escorreu pela minha têmpora, mas eu não me mexi. Não queria acordar ela de verdade. João, a voz veio baixa, quase um sussurro. Você tá suando. É o calor, respondi, passando a mão no rosto. Deve tá fazendo 40 graus aqui dentro. Ela se afastou um pouco, só o suficiente para me olhar. Os olhos dela brilhavam fracos na penumbra, como se estivessem úmidos. Não chore, pensei. Por favor, não chore. Você tá mentindo, disse ela. Não respondi. Não tinha resposta. Maria se sentou na cama, as costas retas, a camisa do pijama amassada. Puxou os joelhos contra o peito, como fazia quando estava nervosa. Eu conhecia cada um daqueles gestos. Cada suspiro, cada maneira de morder o lábio antes de falar o que realmente pensava. É a firma, não é? Balancei a cabeça, mas foi mais um espasmo do que uma negação. Não é só a firma. Ela esperou. Sempre esperou por mim, mesmo quando eu não merecia. Eu tô com medo, falei finalmente. A voz saíra rouca como se tivesse engolido vidro. Medo de não dar conta. Medo de perder tudo. Medo de você olhar para mim um dia e não reconhecer mais quem eu sou. Maria não disse nada. Só esticou a mão e segurou a minha. Os dedos dela estavam frios, apesar do calor. Você acha que eu não tenho medo também? Perguntou.
Você acha que eu não acordo de noite pensando em como a gente vai pagar a faculdade do Pedro, ou se a geladeira vai quebrar de novo, ou se você vai voltar para casa inteiro depois de mais um dia naquele inferno de obra? Eu não tinha resposta para isso também. A diferença, continuou ela apertando minha mão, é que eu não deixo o medo me engolir, porque se eu deixar João, a gente afunda, e eu não vou deixar a gente afundar. Fiquei olhando para ela, para aquela força que sempre teve e que eu às vezes esquecia de ver. Maria não era só a mulher que lavava minhas camisas ou fazia meu café. Era a mulher que tinha me segurado quando meu pai morreu, que tinha me empurrado para frente quando eu queria desistir da faculdade, que tinha me ensinado a ser pai quando eu não fazia ideia de como se fazia isso. E se eu não conseguir? Perguntei, a voz quebrando. Ela se aproximou de novo, encostou a testa na minha. Seu hálito cheirava a hortelã, o sabonete que usava antes de dormir. Você vai, disse, simples assim, porque você não tem escolha. E porque eu não vou deixar você desistir. Ficamos assim por um tempo, respirando o mesmo ar, ouvindo o barulho do ventilador e o latido distante de algum cachorro na rua. Não era uma solução. Não era um milagre. Mas era o suficiente para, naquele momento, o peso no meu peito aliviar um pouco. Amanhã a gente acorda cedo, murmurou ela. Você tem que ir pro banco. A gente resolve uma coisa de cada vez. Assenti. Não sabia se dava para resolver nada, mas se Maria dizia que dava, eu ia tentar acreditar. Ela se deitou de novo, aninhada no meu braço, e eu apaguei a luz. Na escuridão, senti seus dedos traçando círculos na minha pele, devagar, como se estivesse tentando me hipnotizar para dormir. João? Chamou quando eu já estava quase indo embora. Obrigada. Não perguntei pelo quê. Só apertei ela contra mim e fechei os olhos. Dessa vez, quando ouvi o coração bater, não senti ele rachar. Senti ele bater. E por enquanto, isso bastava. Amanhã veio com o barulho do café sendo coado. Maria já estava de pé, o cabelo ainda bagunçado, mas os olhos firmes. Me estiquei na cama, sentindo o peso da noite passar quando ela colocou uma xícara fumegante na mesa de cabeceira. Toma. Precisa de força para hoje. Vesti a camisa amassada do dia anterior, o cheiro de sabonete dela ainda colado no tecido. No espelho do banheiro evitei meu próprio olhar. Não queria ver a cara de quem estava prestes a pedir dinheiro emprestado, justificar atrasos, ouvir um não educado. Vou contigo até a porta, disse Maria, calçando os chinelos. Andamos em silêncio pela calçada quente. Quando chegamos ao ponto de ônibus, ela parou e segurou meu braço. Volta logo. E não esquece, uma coisa de cada vez. Assenti. O ônibus chegou, e eu subi sem olhar para trás. Mas senti o gosto do café dela na boca o caminho todo.